Bom dia, meus irmãos e minhas irmãs. Vamos começar agora o programa Palavras de Vida da Arquidiocese do Rio de Janeiro. Um programa de entretenimento religioso de nossa arquidiocese que entra agora na sua casa. Olá, bom dia, Padre Arnaldo, a sua bênção. E um bom dia para você aí de casa. Está começando agora mais um Palavras de Vida, o programa oficial da Arquidiocese do Rio de Janeiro aqui na TV Brasil. Bom, vem chegando e já clica no sininho para ativar as notificações no nosso canal lá no YouTube. É o @Palavras de Vida TV Brasil. Perdeu alguma edição do programa? Não tem problema. Por lá você encontra todos os episódios que já foram ao ar e ainda confere algumas reportagens especiais. Corre e se inscreve para não perder nada. E vale lembrar também que nós estamos no Instagram, é o @palavrasdevida.arquirio. Nos siga e deixe o seu comentário ou sugestão de tema que você gostaria de ver aqui no Palavras de Vida. A gente está curioso para saber o que você acha. Bom, e no programa de hoje você confere as últimas notícias da Igreja no Brasil e no mundo através dos nossos correspondentes na CNBB e no Vaticano. E na abertura do mês mariano, teremos no quadro Conhecendo a Fé Católica uma reflexão sobre como rezar a partir dos olhos da Virgem Maria. Já no de encontro, nós temos a estreia de uma série de depoimentos especiais sobre a Mãe de Jesus. No Geral na Rede, você conhece um pouco mais sobre o trabalho realizado na Casa do Padre Cardeal Câmara, um lar que acolhe os padres idosos e enfermos aqui da Arquidiocese do Rio de Janeiro. E para começar, você assiste a catequese com o Papa Francisco diretamente do Vaticano. Nós vamos conferir a mensagem de sabedoria que o líder da nossa igreja tem para nós. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. La pace sia con voi. Leitura do Evangelho de São João. Jesus, quando encontrou o cego a quem tinha dado a vista, disse-lhe: Tu crês no Filho do Homem? Ele respondeu: E quem é, Senhor, para eu crer nele? Disse-lhe Jesus: Já o viste, é aquele que está a falar contigo. Então exclamou: Eu creio, Senhor, e prostrou-se diante dele. Palavra da salvação. E agora nos preparemos para ouvir então a catequese do Santo Padre. Recordamos, hoje falará sobre a fé. Essa é a 16ª catequese do ciclo Os Vícios e as Virtudes. A catequese da semana passada, o Santo Padre falou sobre a vida da graça segundo o Espírito. Queridos irmãos e irmãs, bom dia. Oggi vorrei parlare della virtù della fede. Hoje gostaria de falar sobre a virtude da fé, juntamente com a caridade e a esperança. Essa virtude é chamada teologal. São três: fé, esperança e caridade. E por que são teologais? As virtudes são teologais porque podem ser vividas somente graças ao dom de Deus. As três virtudes teologais são os grandes dons que Deus dá à nossa capacidade moral. Sem elas, poderíamos ser prudentes, justos, fortes e temperantes, mas não teríamos olhos que veem mesmo no escuro, não teríamos um coração que ama mesmo quando não é amado, não teríamos uma esperança que ousa contra toda esperança. O que é a fé? Essa pergunta, o que é a fé? O Catecismo da Igreja Católica explica que a fé é o ato com o qual o homem entrega-se total e livremente a Deus. Nessa fé, Abraão foi o grande pai quando concordou em deixar a terra dos seus antepassados para rumar a terra que Deus lhe havia mostrado. Provavelmente foi considerado louco, porque trocar o conhecido pelo desconhecido, o certo pelo incerto, mas porque ele faz isso, é louco.
Mas Abraão parte, como se visse o invisível. Isso diz a Bíblia de Abraão. Andou como se visse o invisível. É belo isso. E ainda será esse invisível que o fará subir a montanha com seu filho Isaque, o único filho da promessa, que só será poupado do sacrifício no último momento. Nessa fé, Abraão se torna pai de uma longa linhagem de filhos. A fé o fez fecundo. Homem de fé será Moisés, que, acolhendo a voz de Deus, mesmo quanto mais de uma dúvida o pudesse abalar, continuou a permanecer firme e a confiar no Senhor, e até mesmo a defender o povo que muitas vezes não tinha fé. Mulher de fé será a Virgem Maria, que, ao receber o anúncio do anjo, que muitos considerariam demasiado exigente e arriscado, responde: Eis a serva do Senhor, faça-se em mim segundo a tua palavra. E com o coração cheio de fé, com o coração cheio de confiança em Deus, Maria inicia um caminho cujo percurso e perigos ela não conhece. A fé é a virtude que faz o cristão, porque ser cristão não é, antes de tudo, aceitar uma cultura com os valores que a acompanham, mas ser cristão é acolher e preservar um vínculo com Deus, eu e Deus, a minha pessoa e o rosto amável de Jesus. Esse vínculo é o que nos faz cristãos. E a propósito da fé, me vem à mente um episódio do Evangelho. Os discípulos de Jesus estão atravessando o lago e são surpreendidos pela tempestade. Acham que podem sobreviver com a força dos braços, com os recursos da experiência, mas o barco começa a encher-se de água e entram em pânico. Eles não percebem que têm a solução diante dos olhos. Jesus está ali com eles no barco, no meio da tempestade, e Jesus dorme, diz o Evangelho. Quando finalmente o acordam, assustados e também zangados, porque ele os deixa morrer, Jesus os repreende. Por que estáis assustados? Ainda não tendes fé? Eis então o grande inimigo da fé. Não é a inteligência, não é a razão, como infelizmente alguns continuam a repetir obsessivamente, mas o grande inimigo da fé é o medo. Por essa razão, a fé é o primeiro dom a ser acolhido na vida cristã, um dom que deve ser acolhido e pedido diariamente para que se renove em nós. Aparentemente é um dom pequeno, mas é o essencial. Quando nos levaram à pia batismal, os nossos pais, depois de anunciarem o nome que haviam escolhido para nós, foram questionados pelo sacerdote. Isso aconteceu no nosso batismo. O que pedis à Igreja de Deus? E os pais responderam: a fé, o batismo. Para um progenitor cristão consciente da graça que lhe foi dada, esse é o dom que deve pedir também para o seu filho, a fé. Com ela, um progenitor sabe que, mesmo no meio das provações da vida, o seu filho não se afogará no medo. O inimigo é o medo. Ele sabe também que quando deixar de ter um progenitor nessa terra, continuará a ter um Deus Pai no céu que nunca o abandonará. O nosso amor é tão frágil, só o amor de Deus vence a morte. É claro que, como diz o apóstolo, nem todos têm fé, e mesmo nós, que somos crentes,
Muitas vezes percebemos que temos apenas uma pequena quantidade dela. Muitas vezes Jesus pode censurar, como fez com seus discípulos, por sermos homens de pouca fé. Mas é o dom mais feliz, a única virtude que podemos invejar. Porque quem tem fé é habitado por uma força que não é só humana. De fato, a fé desencadeia em nós a graça e abre a mente ao mistério de Deus. Como disse certa vez Jesus, se tivesseis fé do tamanho de um grão de mostarda, direi a esta amoreira, arranca-te e planta-te no mar, e ela vos obedeceria. Por isso, também nós, como os discípulos, repetimos a Ele: Senhor, aumentai a nossa fé. É uma bela oração. Digamos todos juntos: Senhor, aumentai a nossa fé. É muito fraco, um pouco mais forte, né? Obrigado. Uma bela catequese do Papa Francisco, a ser relida. Também um convite a pedirmos diariamente: Senhor, aumentai a nossa fé. No final desta audiência, cantaremos a oração do Pai Nosso em latim. Depois, o Santo Padre concederá a bênção apostólica, com um pensamento especial às crianças, aos idosos e aos doentes. Abençoará também os terços e demais objetos de devoção que cada um tiver consigo. Leio agora um resumo da catequese que o Santo Padre acaba de pronunciar. Hoje refletimos sobre a virtude da fé, que antes de tudo é dom de Deus. Ela conserva a nossa relação com Ele e possibilita ver o invisível. Foi a fé que fez de Abraão, Moisés e a Virgem Maria sentirem-se seguros nas mãos do Senhor e completamente abandonados à sua vontade. Pela fé, venceram o medo, que por vezes tenta submergir-nos, como sucedeu no Evangelho aos discípulos, quando se debateram com uma tempestade em alto mar. Enquanto eram tornados pelo pânico, Jesus dormia na barca. Apavorados, acordaram-no e sentiram o Senhor perguntar-lhes: por que sois tão medrosos? Ainda não tendes fé? Na verdade, sem a fé, podemos afogar-nos no mar do medo. Porém, com ela, revestidos da força que vem de Deus, saímos sempre vitoriosos. Agora, o Santo Padre saúda em italiano os fiéis de língua portuguesa. Cari pellegrini di lingua portoghese, benvenuti. San Giuseppe Lavoratore vi ispiri la cadenza ogni giornata, uno speciale impegno, la preghiera. In essa chiediamo anzitutto al Signore che rinnovi e aumenti la nostra fede, affinché ogni nostro lavoro abbia in Lui il suo inizio e il suo compimento. Dio vi benedica. Eis a tradução das suas palavras. Queridos peregrinos de língua portuguesa, sede bem-vindos. Que São José Operário vos inspire a ritmar cada dia com um trabalho especial, a oração. Nela, antes de mais, peçamos ao Senhor que renove e aumente em nós a fé, para que toda a nossa atividade por Ele comece e nele acabe. Deus vos abençoa. E agora, antes de receber a bênção apostólica do Santo Padre, cantemos o Pai Nosso em latim.
Pater noster, qui es in celis, sanctificetur nomen tuum, adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua, sicut in cielo et in terra. Panem nostrum quotidianum da nobis hodie, et dimitte nobis debita nostra, sicut et nos dimittimus debitoribus. Et ne nos inducas in tentatione, sed libera nos a malo. Domino Vobiscum, sit nomen Domini benedictum, aiutorium nostrum in nomine Domini. Benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius, Spiritus Sanctus. Amen. Soltanto. E nós ficamos no Vaticano, dessa vez com a nossa editoria internacional. A Bianca Fracalvieri traz as últimas informações da Igreja no mundo e dessa vez com a participação de um padre brasileiro. É com você, Bianca. Olá, Vinícius. Este mês de maio será repleto de eventos aqui no Vaticano. Leitura da Bula do Jubileu, Dia Mundial das Crianças, visita a Verona são apenas alguns dos compromissos do Papa nos próximos dias. Também destacamos o Encontro Internacional de Párocos, que foi realizado esta semana aqui em Roma. O tema foi a sinodalidade, como nos fala o enviado da CNBB, o padre Vitor Hugo, da Arquidiocese aqui do Rio de Janeiro. Olá, irmãos, eu sou o padre Vitor Hugo, da Arquidiocese do Rio de Janeiro, e nessa semana eu estive aqui em Sacrofano, muito pertinho de Roma, participando do Encontro Internacional de Párocos. Esse encontro promovido pelo Vaticano serve para dar contribuições dos párocos para ajudar na preparação do Sínodo dos Bispos, da segunda sessão, que acontecerá no próximo mês de outubro. Estivemos reunidos nessa semana párocos de todas as partes do mundo, éramos mais de 300 párocos, partilhando a própria história, contando aquilo que vivem e, principalmente, aprendendo um com o outro para que esse processo sinodal aconteça nas nossas comunidades, nas nossas dioceses, aconteça nas nossas paróquias e, assim, na igreja do mundo inteiro. Fico muito feliz de estar representando o Brasil, de estar aqui e poder compartilhar desse momento de graça na vida da igreja universal e na igreja do Brasil. Do Vaticano, Bianca Fracalvieri para o programa Palavras de Vida. Muito obrigado, Bianca. A gente se vê na próxima semana com mais novidades diretamente de Roma. Bom, e no próximo bloco você confere as últimas notícias da Igreja no Brasil no boletim da CNBB. A gente vai para um rápido intervalo, mas fique por aí, porque a gente volta já já.